A paz do Senhor. Hoje vamos comentar 2 Reis 22 e 23 e 2 Crônicas 34 e 35. Estamos nos encaminhando aí para o final do Reino do Sul e para o cativeiro do povo de Deus em Israel. Vamos então abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 34, que é por onde nós vamos começar a falar. Vamos então para 2 Crônicas, capítulo 34. Vamos começar por Crônicas, porque 2 Crônicas 34 e 35 são textos paralelos de 2 Reis 22 e 23, mas Crônicas está com mais detalhes, o texto está mais rico nos detalhes. Então vamos comentar Crônicas, e aí depois só apontar, conforme vamos comentando Crônicas, eu vou apontando então a diferença ali para 2 Reis. Já que os textos são paralelos, e 2 Reis está um pouquinho resumido, mas tem alguma diferença ali. Lembrando que nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, estamos comentando assim em ordem cronológica também, conforme a leitura vai avançando. E nós estamos então no finalzinho ali do Reino do Sul. Hoje nós vamos ver o reinado de Josias. Depois de Josias, o Reino do Sul tem somente 4 reis, e depois eles vão para o cativeiro, são levados para o cativeiro. E Josias é o último rei bom. Depois de Ezequias, Josias é o rei mais piedoso, então ele é o segundo mais piedoso ali dos reis bons. E ele foi rei bem menino. O rei mais menino que teve foi o Joás, e agora então Josias. Ele se tornou rei com apenas 8 anos. Nós vimos já que no comentário anterior sobre Ezequias, que ele morreu, e aí o Manassés assumiu no lugar dele, e depois Amon. Com Manassés, nós vimos que ele foi o rei que teve o reinado mais longo no Reino do Sul. Ele foi rei por 54 anos. No entanto, ele começou muito mal. Ele começou fazendo tudo o que desagradava aos olhos do Senhor. E aí Deus permitiu que ele fosse levado preso, cativo, e lá no cativeiro, lá na prisão, nação estranha, num lugar estranho, ele então viu a situação que estava, se arrependeu da sua situação, de tudo que tinha praticado, e se voltou para Deus. E aí Deus o libertou, ele voltou e ainda serviu mais um tempo ali como rei de Judá, como rei do Reino do Sul. Mas o que ele tinha feito na primeira parte do seu reinado, ali de desagradável aos olhos do Senhor, pesou. Nós vamos ver aqui que no reinado de Josias, Deus vai falar isso ainda. O que Manassés fez foi muito pesado. Por quê? Nós não podemos nos esquecer que a conduta do rei influenciava de forma direta o reinado, as pessoas ali, que viviam ali, o povo. Então o povo continuou pecando, mesmo Manassés tendo se convertido, tendo mudado de comportamento. O povo continuou pecando. Porque o povo não sentiu o mesmo aperto que Manassés sentiu. E isso fez diferença. Olha só, eu vou pegar aqui para mim, para ficar mais fácil, até de falar das diferenças, eu vou pegar 2 Crônicas 34 e vou manter junto aqui com 2 Reis 22. Eu não ia fazer isso, mas talvez seja mais fácil. Então eu vou abrir aqui também, apenas para facilitar. Então vamos começar lendo o primeiro versículo aqui de 2 Crônicas 34. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu já comentei aqui que eu faço anotações, né? Quando eu faço essa leitura sistemática da Palavra de Deus, essa leitura da Bíblia toda. Então todo ano eu pego e faço essa leitura anual, cada ano de uma forma diferente. Esse ano estou fazendo essa leitura aqui com vocês em ordem cronológica. Então o que eu faço? Eu pego as anotações do ano anterior e vou acompanhando, e algumas eu refaço e vou completando
Então as minhas folhinhas de anotações, né, as anotações da leitura anual da Bíblia, eu vou completando a cada ano. Cada ano uma coisa me chama a atenção, daí eu procuro saber sobre ela, uma palavra diferente. Ou eu leio numa outra versão e aprendo um pouco mais sobre determinada expressão. Então eu vou fazer esse tipo de anotação. E essas folhinhas, eu só faço essas anotações na leitura anual da Bíblia. Leituras de provérbios, outras leituras, eu não faço dessa forma, eu não sigo essas folhinhas aqui. Eu só faço isso na leitura anual mesmo. Todas as outras coisas eu só faço anotações ou esboços quando é para algum estudo específico. Por que eu estou falando isso, né? No caso aqui de Josias, é interessante fazer anotações ou destaque na sua Bíblia, se você gosta de destacar na Bíblia, mas eu vou fazendo anotações em relação à idade de Josias, que tem, né, aqui a minha filha tem um livrinho da história de Josias, o reizinho Josias, e por conta dele ter sido rei muito jovem, muito criança, com 8 anos, muitas vezes nós pensamos que ele como criança fez um monte de coisas, e não fez. Quando a gente se atém aqui à história, a gente vai marcando. Então o que eu faço? Cada versículo eu vou colocando a idade que ele tinha, para poder ter uma ideia melhor, e não ficar com aquela imagem de Josias criança fazendo as coisas. Então a gente fica assim, Josias reformou a casa de Deus quando era criança. Não, ele não fez isso quando era criança. E nós precisamos nos ater e entender um pouquinho isso. A história contada para as crianças é muito bonita. A gente fala do rei Josias, criança, que cuidou da casa do Senhor, que leu a palavra do Senhor, que achou o livro, mas na verdade não é bem assim. Ele, embora fosse jovem, mas ele não fez isso quando era criança. E o interessante é ler 2 Crônicas 34 e 2 Reis 22, que são paralelos, e a gente percebe o que cada um conta e o porquê, então, de muitas histórias infantis, histórias que nós contamos para as crianças, tem essa conotação, até sobre Josias mesmo. Então vamos lá. 2 Crônicas 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Então, se ele reinou 31 e tinha 8 anos, então ele morreu com 39 anos. No finalzinho, no 35, quando fala que ele morreu, não vai falar a idade dele. Mas, aí é uma anotação minha que eu faço aqui. Por que eu estou falando, né? Porque algumas pessoas sempre perguntam como é que eu faço as anotações e tal. Como é que eu faço os estudos. Na verdade é contínuo, né? Daqui até a eternidade. Enquanto estiver aqui na Terra, estou lendo, anotando e estudando. Aí vamos para o versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Então nós sabemos que Davi não era o pai de Josias. Já expliquei aqui em outra live que quando a Bíblia cita, né, e andou nos caminhos de Davi, colocando como pai, é no sentido de Davi como rei modelo. Então ele andou nos mesmos caminhos de Davi como rei modelo, e não do seu pai consanguíneo aqui. Aí olha que interessante, o versículo 3, nós não vamos encontrar em 2 Reis 22. Tá? Esses primeiros versículos, do 1 ao 7, está de uma forma bem resumida. Na verdade, não consta em 2 Reis 22. Nós já vamos lá ver. Ó, versículo 3. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, quando que Josias começou a buscar a Deus? Quando ele teve um relacionamento íntimo com Deus? Com 16 anos. Ele começou a reinar com 8. Nós temos aquela ideia de que Josias, rei, né, o rei Josias, fez as coisas quando era criança. Mas ele não fez. Ele não tinha ainda um relacionamento íntimo com Deus. Vamos ver o versículo 3? Porque no 8º ano do seu reinado. Então, se ele se tornou rei com 8 anos, no 8º ano do seu reinado, então quando ele tinha 16 anos, no 8º ano do seu reinado, começou a buscar a Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, então com 16 anos, ele começou a reinar, ele começou a buscar a Deus de forma íntima, né? Deus de Davi, ou seja, como Davi.
Duodécimo ano. O que é duodécimo ano? Estou perguntando apenas porque eu quero que vocês leiam a Bíblia enquanto eu estou aqui falando. Vamos fazer como os crentes de Bereia, acompanhar na Bíblia. Eu quero que abram em 2 Reis também, já que é o texto paralelo. E aí segura aí, nesse versículo 3, e nós vamos lá para 2 Reis 22, que eu disse que é texto paralelo, mas é o seguinte, né? Repetindo, o escritor de Reis escreveu o livro de Reis com um tom profético, avisando que os pecados dos reis trariam consequências futuras e levariam ao cativeiro. Então o livro de Reis ele conta atos e fatos dos reis. Crônicas é uma visão, é uma outra visão. O escritor de Crônicas, ele escreve para o povo que já voltou do cativeiro. Um povo que sofreu no cativeiro, que esqueceu a língua mãe, que chegou em Jerusalém e viu a cidade destruída, o templo de Salomão destruído. Então, esse povo precisava ter a fé fortalecida. Então, o escritor de Crônicas, ele não conta com detalhes os atos e fatos dos reis que levaram ao pecado. Ele conta os atos dos reis daqueles que foram fiéis a Deus, como é o caso de Josias, de Ezequias, por exemplo. O escritor de Crônicas, ele pretende fortalecer, ele pretende mostrar para o povo de Deus que Deus é fiel à sua palavra, à sua aliança. Então aqui em Crônicas nós vamos ver detalhes de Josias com Deus, o seu relacionamento com Deus. Em Reis a gente não vê isso, porque não é o objetivo mostrar o quanto Josias foi fiel. Vamos então comparar aí, 2 Reis 22. Quando Josias começou a reinar, tinha 8 anos de idade, e reinou em Jerusalém 31 anos, e o nome de sua mãe era Jedida. Lá em Crônicas não tem o nome da mãe. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, versículo 2. Aí o 3. E aos 18 anos do rei Josias, o rei enviou a Safã, o escrivão, filho de Azarias, filho de Mesulão, escriba a casa do Senhor, dizendo. Aqui em 2 Reis, versículo 3, começa exatamente o que aqui no 2 Crônicas é o versículo 8. Reis não entra no detalhe aqui do 3 até o 7, que está falando o quê? Que Josias começou a se relacionar com Deus com 16 anos. E quando ele tinha aí cerca de 20 anos, começou então a reforma. Entre 18 e 20 anos. Duodécimo é 12 anos. Então, o que a gente está lendo aqui? Porque no 8º ano do seu reinado, então com 16 anos, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no duodécimo ano do quê? Do seu reinado. Então, 12 anos com mais 8 dá 20, tá bom? Com 20 anos, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens. Então, quando ele tinha 20 anos, ele começou uma reforma religiosa. Tinha 20 anos, 12 de reinado. Ele começou essa reforma religiosa por onde? Pela cidade onde ele estava, Jerusalém, e depois expandindo por toda a Judá. Versículo 4 fala ali sobre essa reforma religiosa, que ele saiu tirando toda a idolatria. Agora vamos então para o versículo 8. E no ano 18º do seu reinado. Então, quantos anos ele tinha? Você vê como já muda? Eu comecei falando, que Josias, a gente usa muito a história do rei Josias para contar a história para as crianças. O pequeno rei Josias. O pequeno rei Josias reformou o templo. O pequeno rei Josias fez a reforma, achou o livro da lei, leu o livro da lei. Mas quando ele fez tudo isso, ele não era mais criança, ele já era um homem. Ele já era adulto. Vamos aqui para o versículo 8. Então, em 2 Reis, que eu até tirei daqui, em 2 Reis não conta essa parte. Em 2 Reis 22, já começa falando, Josias se tornou rei pequeno, criança, e aos 18 anos do rei Josias, o rei enviou a Safã, escrivão, filho de Azarias. Então, pula toda essa parte. Então, a gente entende
que as crianças, que o rei Josias já começou atuando ainda criança. Mas não, teve um tempo aí onde ele simplesmente se desenvolveu. Dá a entender que ele deu continuidade ao que era feito antes por seu pai. E só com 16 anos, ao se converter, ao começar a se relacionar com Deus, é que então ele começou a mudar as ações do seu reinado. E aí o versículo 8, e no ano 18º do seu reinado, quantos anos ele estava então? Lembra que eu falei que eu vou marcando o versículo e a idade, principalmente de Josias? E no ano 18º do seu reinado. Então se ele se tornou rei com 8, então é 18 com mais 8, 26. Então quando ele tinha 26 anos, havendo já purificado a terra e a casa, ou seja, se ele começou a reforma com 20 anos, ele demorou 6 anos para fazer essa reforma religiosa, tanto em Jerusalém como em todo o Judá, em toda a terra e a casa. E aí, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para reparar a casa do Senhor, seu Deus. Ou seja, reformou tudo ao redor, chegou a hora de, então, mexer na casa de Deus. E vieram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recolhido das mãos de Manassés, e de Efraim, e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e voltaram para Jerusalém. E o entregaram os que dirigiam a obra e superintendiam sobre a casa do Senhor. E estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor, para consertarem e repararem a casa. E o deram aos mestres da obra e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeira para as junturas e para sobradarem as casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra. Versículo 12, e estes homens trabalhavam fielmente na obra, e os superintendentes sobre eles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e outros levitas, todos que eram peritos em instrumentos de músicas. Vamos lá, versículo 14. Versículo 14. E tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Então o que acontece? Começaram a reforma na casa de Deus. E reforma é reforma. Vai mexendo, vai tirando, vai desentulhando, e acharam lá o livro da lei do Senhor. Se acharam, gente, quando é que a gente acha uma coisa? Quando está perdido. Quando está perdido. E o que acontece? O que aconteceu com os reis do sul? Do reino do sul. Eles não perseveraram nos caminhos do Senhor. Alguns reis ficaram diante do Senhor, sim, como Ezequias, por exemplo. Mas muitos não permaneceram e não deram continuidade àquilo que Deus tinha mandado. A começar, que a lei do Senhor devia ser lida na casa do Senhor para todo o povo. A começar das festas tradicionais, as festas que Deus tinha mandado o povo fazer. Também não estavam sendo feitas. E o livro se perdeu. Gente, sem palavra de Deus o povo se perde, o livro se perde. A palavra de Deus ela é necessária porque ela é o nosso guia, ela nos revela Deus, ela nos fala sobre quem Deus é, o que Deus gosta, como agradar a Deus. A palavra de Deus nos dá entendimento e nos dá visão espiritual. Se o povo perdeu a lei do Senhor, perdeu tudo. Porque sem a lei do Senhor não tem visão, sem a lei do Senhor não tem um guia, não tem um manual, não tem entendimento. E por isso que o povo ficou do jeito que ficou. Acharam, então, a lei do Senhor. E Ilquias respondeu, então, e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e Safã levou o livro ao rei. E deu conta também ao rei, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. Vamos para frente. Além disso, Safã, escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu nele perante o rei. A história bíblica defende duas coisas, tem duas linhas. É uma que fala que Safã que leu só Deuteronômio para Josias. E tem uma outra linha que fala que não, que ele leu o Pentateuco todo. Que nesse tempo aqui, essa lei do Senhor específica, pelas mãos de Moisés, é exatamente o Pentateuco.
E aí olha só o versículo 19. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã. Enfim, versículo 21. Entre outros, Ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós. Então, Josias se dá conta, ao ouvir a palavra do Senhor, a lei do Senhor, ele se dá conta do quanto o povo tinha desobedecido a Deus. Ele olha ali, ele escuta, o escrivão lendo, e ele fala assim, o povo não obedeceu nada do que está aqui. Então Deus está furioso conosco. Vai logo consultar a Hulda, que aí acabaram indo ali, foram ter com a profetisa Hulda. Quem foi? O sumo sacerdote Ilquias e mais ali os enviados do rei. E aí vamos aqui adiantar alguma coisa, Nós vamos essa semana ainda, acho que amanhã, ler Sofonias e Jeremias, certo? Sofonias e Jeremias, que está lá mais para frente nos livros, eles profetizaram durante o reinado de Josias. Nós estamos lendo antes Crônicas e Reis, tomando conhecimento do reinado de Josias. Depois vamos lá nas profecias de Sofonias e Jeremias desse período e vamos entender melhor. Então, olha só, por que é que Josias não mandou o sacerdote ou seus enviados chamar Jeremias? Por que não mandou chamar Sofonias? Inclusive, a história extra-bíblica fala que Jeremias conviveu com Josias, eles cresceram juntos na sua juventude. Jeremias tinha acesso ao palácio, à casa do rei. Jeremias era filho do sumo sacerdote Ilquias. Então eles conviveram, eles se conheciam. E aí vamos até adiantar a leitura, só para a gente situar aqui o que eu estou falando. Vamos lá, Jeremias 1:1, olha só, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então fala até quando que Jeremias pregou, no 13º ano do seu reinado, 13º, 13, se ele se tornou rei com 8, então quando Josias tinha 21 anos, Jeremias começou a profetizar, ou seja, no primeiro ano da reforma religiosa. Olha que interessante, a gente consegue situar as coisas melhor e entender algumas coisas de forma mais profunda. Mas por que então Josias mandou que eles procurassem, consultar ao Senhor por mim? E por que foram na profetisa Hulda ao invés de chamar Jeremias ou ao invés de chamar Sofonias? A Bíblia não traz essa explicação sobre isso, mas tem algumas linhas que a gente pode até abordar para pensar um pouquinho. Primeiro, muitas vezes a gente quer ouvir Deus falar através de uma pessoa que não conhece a gente ou que não está ali naquele momento de intimidade para não saber de detalhes e a gente não ficar confuso. Então pode ser isso que Josias não procurou Jeremias, não mandou procurar diretamente Jeremias. Também pode ser que nesse momento nem Jeremias e nem Sofonias estavam disponíveis. Quem estava ali disponível era a Hulda, profetisa. E aí o que nós temos a falar sobre ela? Vamos pensar um pouquinho. Olha só, quem está na obra do Senhor, quem tem uma missão, quem tem um talento, quem tem algo para cumprir da parte de Deus, precisa estar acessível. Ou seja, as pessoas precisam saber como encontrar. Agora, na nossa modernidade, seja por mensagem, seja por telefone, as pessoas precisam saber. Então, quem está para fazer a obra do Senhor, não importa em que área que seja, precisa estar acessível. Agora, não precisa só estar acessível, precisa estar disponível também. E se eu estou acessível e disponível, eu preciso estar preparado. E preparado significa vida no altar, significa vida diária com Deus, é diariamente estar orando, lendo, buscando a Deus, pedindo orientação a Deus. Não é de vez em quando, é sempre.
só falando aí um pouquinho sobre a profetisa Hulda. Não é um momento, não vou me aprofundar mais nela aqui, mas ela estava acessível, ela estava disponível e ela estava preparada, porque no versículo seguinte, aqui no 22, quando então Ilquias e os enviados do rei foram ali ter com ela, ela estava acessível, disponível e preparada. E ela já disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, ou seja, digam a Josias, Deus está furioso, ele vai derramar da sua ira. Olha só o versículo 25, porque me deixarem queimar incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com toda a obra das suas mãos. Porém, ao rei de Judá, ou seja, a Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. E aí Deus fala o que com Josias? Você não vai ver a minha ira se derramando sobre o povo de Judá. Você não vai ver. Eu vou te ajuntar a teus pais. Assim que você for recolhido em paz, e os teus olhos não verão. Então, assim, ou seja, depois que você morrer, as coisas vão começar a acontecer. E nós vimos que ele morre com 39 anos, né, Josias. Ele morre aí no ano de 609. E o reino do sul foi levado cativo em 586. Então, 23 anos depois da morte de Josias. Depois de Josias só tem 4 reis e daí já é o cativeiro. Né? No 4º rei, ali depois de Josias, é o cativeiro do reino do sul. Né? A Jerusalém é destruída. Então passa muito rápido esses 23 anos. Bom, só trazendo aí esse geral aí. E aí o que acontece, né? Josias então ouviu o que a profetisa Hulda falou, foi para a casa do Senhor, que já estava ali reformada, chamou todo mundo, o povo de Jerusalém, sacerdotes, levitas e todo o povo, está ali no versículo 30, desde o maior até o menor, leu as palavras do livro da lei que se tinha sido achado e renovou com Deus o pacto do povo de Israel com Deus. Então fez essa renovação da aliança. Não agora Deus renovando, mas é o povo assumindo esse compromisso com Deus. Fez estar em pé a todos quantos se acharam ali em Jerusalém e Benjamim e fizeram esse concerto de Deus com Deus ali, o Deus de seus pais. E Josias então, depois disso, continuou a reforma religiosa, tirando as abominações de todas as terras. Então todos os lugares que ele tinha domínio, ele foi limpando de toda a idolatria. Isso é a 2 Crônicas 34. Mas ele começou essa reforma religiosa com 20 anos. Ele continuou por aí 6 anos ainda fazendo essa reforma. Depois desses 6 anos é que ele encontrou o livro da lei do Senhor. Enquanto ele não encontrou o livro, enquanto não encontraram, porque foram os que estavam ali na reforma, enquanto que o livro não foi encontrado ali na reforma da casa de Deus, Josias estava fazendo uma reforma, estava cuidando, reformando, mas das coisas físicas, das coisas materiais, porque era o que ele estava vendo. Ele não só deu exemplo para toda Judá, mas ele usou a ferramenta que ele tinha em mãos. É importante isso, nós não ficarmos só no exemplo, estou fazendo a minha parte, estou dando exemplo. Não, nós temos que usar aquilo que está nas nossas mãos. Então, em casa, o que tem nas minhas mãos? A minha autoridade como mãe diante dos meus filhos. O rei tinha o que nas suas mãos? O poder do rei. Então, o que ele fez? Ele convocou, ele chamou
todos os homens ali de Judá, de Jerusalém. Todos. Para que fizessem esse concerto, para que se dirigissem a Deus. Então ele não ficou só no dar o exemplo, tá? Ele usou o que ele tinha em mãos. Outros reis, tivemos não, né? O reino de Judá, o reino do sul, também teve outros reis bons, mas muitos reis eram bons, serviam a Deus, mas não fizeram nada como reis. Não usaram aquilo que eles tinham nas mãos, as ferramentas que eles tinham nas mãos, como fazer um decreto, fazer uma convocação, levar o povo para adorar a Deus. Eles não fizeram isso e foram julgados por conta disso, tá bom? Então é importante, né, não só dar o exemplo, mas também fazer uso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos, seja como mãe, seja como esposa, como recepcionista na igreja, professora, enfim, não importa. Ou aqui, no caso, Josias como rei. Fazer uso daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Fazer uso para quê? Para glorificar a Deus. Para levar o povo, para levar mais pessoas a adorar a Deus. Então ele continuou aqui. E olha que interessante, né? Vamos ler o versículo, até por conta do que eu falei, vamos ler aqui o versículo 33. De 2 Crônicas 34. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servisse ao Senhor. Ou seja, foi uma obrigação. Ele obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. Então, no tempo de Josias, o culto a Deus foi instituído, era uma obrigação. E ninguém se desviou enquanto Josias estava vivo. Só aí para colocar essa questão, né, de usar o que está nas suas mãos. Então ele podia, ele era o rei, ele podia obrigar, ele podia convocar, e ele fez exatamente isso. E aí, o que eu tenho falado, né, que atributo de Deus nós vemos então nesse capítulo 34? Justiça. Quando Deus fala, né, o povo de Judá vai pagar pelos pecados. Josias, você não. Você não vai ver isso. É só depois que você morrer. Então, um Deus de amor, que cuida do seu povo, que permite, que os encaminha para um cativeiro, para que eles venham aprender, que eles venham reconhecer a Deus. Um Deus de amor para com Josias também, e um Deus de misericórdia, um Deus de justiça. E aí vamos então para 2 Crônicas 35. Como eu falei no início, 2 Crônicas 34 é paralelo a 2 Reis 22. Então, em 2 Reis 22, que nós não vamos ler, 2 Reis 22 cita o nome da mãe de Josias, por exemplo. Em 2 Crônicas 34 não cita. E em 2 Reis 22 não tem a primeira parte que fala quando Josias começou um relacionamento com Deus e o início ali da reforma religiosa. Lá em 2 Reis 22 começa falando já da reforma do templo. E aí destacando essa parte que eu citei, que Jeremias e Sofonias profetizaram nos tempos de Josias. Aqui em 2 Reis e 2 Crônicas, nós vamos encontrar uma citação muito pequena para Jeremias aqui, mas quando nós formos ler Sofonias e Jeremias, então nós vamos fazer esse link aqui com 2 Crônicas e 2 Reis. E falando ali de Hulda, que ela foi procurada ali, porque na verdade ela estava acessível, disponível e preparada para entregar a palavra do Senhor. Amém? Vamos para 2 Crônicas 35 e 2 Reis 23. São textos paralelos. Nós estamos nos encaminhando para a história, para o final do Reino do Sul, com o término de 2 Crônicas e 2 Reis. E aí entra então o período do cativeiro. Tiveram profecias durante o cativeiro? Sim, tiveram, inclusive muito importantes. Daniel aconteceu durante o cativeiro, por exemplo. Pós-cativeiro, e finalzinho do cativeiro, Daniel vai ver na lei do Senhor se já tinha dado tempo. Então eles sabiam que seria 70 anos no cativeiro. Daniel faz as contas ali, orando ao Senhor, e pensa, opa, está dando tempo. Ele vai consultar na lei do Senhor para ver se é isso mesmo. Então muita coisa acontece durante o cativeiro. Mas ainda não estamos lá. Vamos para 2 Crônicas então.
Aqui em 2 Crônicas, então, Josias, o que acontece, né? Ele vai preparar a Páscoa, porque o povo tinha parado de celebrar a Páscoa. Então ele vai fazer todo o preparo aqui da Páscoa, vai celebrar a Páscoa, e no capítulo 35 ainda, aqui de 2 Crônicas, nós vamos ver a morte de Josias. Apesar de ser um rei piedoso, apesar de ter feito toda essa reforma, de ter trazido a lei do Senhor para ser lida ali no meio do povo, ele peca ali no finalzinho. É claro que isso não denigre nada, mas por conta disso ele acaba morrendo. Então vamos pegar aqui o início. A Páscoa foi sendo esquecida pelos reis e pelo povo de Deus, né, com o passar dos anos. E aqui Josias recupera essa celebração. Vamos ver aqui, ó, versículo 2. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor, e disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão. Então, por algum motivo, a arca não estava na casa de Deus, não estava no templo de Salomão, estava andando aí, né? E ele diz aos levitas: não tereis mais esta carga aos ombros, agora servi o Senhor, vosso Deus, e ao seu povo de Israel. Então, há algumas linhas aí que dizem o seguinte: a Bíblia não explica por que a arca não estava na casa de Deus. Tiveram reis anteriores que colocaram inclusive ídolos dentro da casa de Deus. Então, para a arca não ser profanada de alguma forma, os levitas, como forma de preservar a arca, tiraram ela de lá e ficaram com ela andando, né, aí pelo Reino do Sul. E vários outros motivos, muitas linhas que tem. A principal é essa, que eu tendo a acreditar mais nessa, que tiraram a arca dali para que ela não fosse profanada. E agora Josias então fala o quê? Traz a arca de volta, traz a arca no lugar dela, porque agora, levitas, agora vocês vão servir aqui, na casa de Deus. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas. Então lá em 1 Crônicas, finalzinho da vida de Davi, 1 Crônicas 25, 26, 28, não lembro exatamente. Davi fala, então, estabelece as escalas de trabalho, os cronogramas de trabalho e deixa tudo pronto para Salomão. Aqui Josias, então, resgata e fala, né? Preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel. Ou seja, conforme aquela escala de trabalho. 1 Crônicas 23... Aí, 1 Crônicas de 23 em diante, que Deus define as escalas de trabalho. E aqui Josias, então, resgata isso. Olha só, versículo 5. Estai no santuário, segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos. Então, ele quer que volte aquilo que já tinha sido. Versículo, vamos adiantar aqui um pouquinho. Versículo 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi e de Asaf, de Jedutum. Então, olha só, até a escala dos cantores que Davi colocou lá, estabeleceu lá em 1 Crônicas 25, até isso Josias resgata e fala, vai ser tudinho do jeito que era lá. E uma expressão me chama a atenção aqui no versículo 15, né? Como também os porteiros a cada porta não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Então, cada um foi para o seu trabalho, para o seu ministério, ali de acordo com as escalas que Davi tinha definido para Salomão antes de morrer. O que me chama a atenção aqui é que cada um fazendo sua parte, tudo acontece certinho. E olha que interessante, e os levitas preparavam o necessário para eles. Então os levitas estavam ali para servir, preparar o necessário para quem? Até mesmo para os músicos, para os porteiros, preparando aqui, fazendo o seu trabalho de servir. Sabemos, né, já por ler Crônicas, 1 Crônicas, que levitas não é só os que cantam na casa do Senhor. Levita é a tribo de Levi, os que descendem da tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi,
tem os sacerdotes que só iam ali oficiar o sacerdócio diante do Senhor, tem os que iam carregar as coisas, tem os que iam limpar as coisas. Os levitas, né, de uma forma geral, a tribo de Levi, limpavam os espaços dos banheiros, as cozinhas, faziam todo esse serviço de cuidar, de servir a casa do Senhor, inclusive limpar e lavar, tá? Não podemos perder isso de vista. Hoje, o conceito de levita está bem diferente do que é o da Bíblia. Levita é aquele que serve na casa do Senhor em todas as funções, em todas as coisas. Versículo 18. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, os habitantes de Jerusalém. No ano 18º do reinado de Josias se celebrou essa Páscoa. Para aqui então. Versículo 19, que chama atenção aqui. No ano 18º. Então, 18º. O que mais aconteceu no ano 18º? Lembra que eu falei, até mostrei a minha folhinha, que eu vou marcando ali? O que aconteceu no ano 18º, então? Olha só. Vamos pegar aqui. No ano 18º foi quando teve a reforma do templo e foi quando foi encontrado o livro da lei. Por que eu estou chamando atenção, né? Está lá no 34:14. 34:8 até o 14. Por que eu estou chamando atenção? Josias não demorou para cumprir a lei do Senhor. Veja, encontraram a lei do Senhor lá perdida, trouxeram para Josias, foi lida a palavra. Imediatamente após a leitura, ele já mandou alguém atrás de Deus, de uma orientação de Deus. Foram na profetisa Hulda, ela falou, entregou a palavra do Senhor, eles voltaram. Josias já juntou o povo, aí no finalzinho do 34, fez uma renovação da aliança com Deus, e imediatamente ele disse, vamos agora celebrar a Páscoa. No mesmo ano. Não foi para outro ano, não foi para quando der. Não foi assim, vamos esperar a data certa. Não. Percebeu que não estava fazendo algo, e imediatamente já se consertou com Deus e começou a fazer. E eu tenho falado, né? Kairos. Kairos não significa hoje. O tempo de Deus não é hoje. Quando nós chegarmos lá nas epístolas de Paulo, eu vou falar mais sobre Kairos. Kairos é uma palavra grega e que significa oportunidade. Melhor oportunidade. Se tem a ver com agora e não com hoje. Se a gente entende Kairos como o tempo de Deus hoje, pode ser agora ou pode ser hoje à noite, porque ainda é hoje. O Kairos, o tempo de Deus não é hoje. O tempo de Deus é agora. Então, Josias fez exatamente isso. Estou entendendo, li a palavra do Senhor, li a lei de Moisés, percebi que estamos em falta. Agora vai lá na profetisa, agora vai atrás de ouvir Deus falar. Ela volta com, né, eles voltam, os mensageiros e o sacerdote voltam ali com a palavra da profetisa. Josias fala, agora eu vou juntar o povo, agora eu vou fazer a renovação da aliança, agora nós vamos celebrar a Páscoa. Uma coisa em sequência da outra, já para corrigir. Então não é amanhã eu vou servir melhor, amanhã eu vou fazer isso, não. O tempo de Deus é agora. Agora é a hora de fazermos algo, agora é a hora de consertar, de corrigir, de se aprumar, de voltar por rumo. É agora. E aí nós temos o finalzinho do 35 aqui. Lá, qual que é a diferença então daqui de 2 Crônicas 35, que é paralelo a 2 Reis 23. Olha só, 2 Reis 35, ele é até um capítulo mais curto do que o 2 Reis 23. Lá em 2 Reis 23, o que vai ter de diferente aqui? E nós vamos para lá, tá bom? Lá tem parte do que é o 2 Crônicas 36, que são os 2 reis depois de Josias. É a principal diferença aí dos 2 capítulos. Vamos aqui então, 2 Crônicas 35, esse finalzinho, e depois vamos pegar o finalzinho de 2 Reis 23. Então, olha só, depois de tudo isso,
né, depois dessa reforma do templo, de encontrar o livro, de ler, de renovar a aliança, de celebrar a Páscoa. Essa celebração durou 14 dias. Está aqui no texto, quem leu já sabe, quem não leu, leia depois. Versículo 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Para quê, né? Para que saiu ao encontro? Por que não ficou quietinho? Então, mas era jovem, 39 anos. Aqui ele já estava com 39. Então, entre o versículo 19 e o 20, passou um período de tempo. Passaram-se vários anos do que Josias servindo a Deus com o povo. Ali no final 34 a gente viu que o povo não se desviou de servir a Deus. Depois de todas essas coisas. Então, olha só. Versículo 19. No ano 18º do reinado. Então, ele tinha 26 anos, né? E se ele morreu com 39, então passaram-se 13 anos. 13 anos que ficou Josias e o povo servindo ao Senhor e acontecendo aí tudo o que a gente estava lendo aí, que eles permaneceram diante do Senhor. E aí, depois de 13 anos, né, depois de todas essas coisas, logo depois de Josias ter preparado o templo, Neco, rei do Egito, subiu para fazer guerra. E versículo 21. E ele, então, Neco, enviou embaixadores, né, a Josias, dizendo: o que tenho contigo, rei de Judá? Eu não venho contra ti hoje, a não ser contra a casa que me fez guerra. E Deus disse que me apressasse. Deixa de te colocar contra Deus, que está a meu favor, para que ele não te destrua. Veja, é a mula falando, né? Porque o rei do Egito não servia a Deus, mas ele disse: olha, não vem aqui, essa luta não é com você, é contra outro. Não venha, porque Deus já me disse para me apressar e vir lutar. Mas não é com você, volta. Aí o que o Josias fez? Não, mas Josias não virou seu rosto dele, antes se disfarçou para contra ele pelejar, e não atendeu às palavras de Neco, que eram da boca de Deus, e veio pelejar contra ele no campo de Megido. E os arqueiros atiraram contra o rei Josias uma flecha, e disse o rei aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou ferido gravemente. Então seus servos o tiraram daquele carro, e o puseram no segundo carro que tinha, e o levaram para Jerusalém, e morreu. E o sepultaram no sepulcro de seus pais, e todo o Judá e Jerusalém fizeram pranto por Josias. A Bíblia não explica o motivo pelo qual Josias fez isso, mas foi ali algo impulsivo, e não era da parte de Deus que ele fosse nessa guerra. Então ele fez ali por conta. Josias foi advertido, inclusive, pelo rei do Egito, né, o tal do Neco. E aí morreu jovem com 39 anos. É o versículo 25. E lamentou Jeremias por Josias. A gente sabe que Jeremias é o profeta chamado de profeta chorão, né? Mas a história esta bíblica conta que Jeremias conviveu com Josias. Na juventude eles cresceram juntos, porque Jeremias era filho do sumo sacerdote do tempo de Josias. E Jeremias profetizou no tempo que Josias era jovem, aí com seus 19, 20 anos, 21 anos. Então, ele chorou. E lamentou Jeremias por Josias, e todos os cantores e cantoras recitaram nas suas lamentações sobre Josias até o dia de hoje, pois as estabeleceram por estatuto para com Israel, as quais estão escritas nas lamentações. Mas esse versículo aqui que cita as lamentações não é no livro das lamentações de Jeremias, tá bom? É uma outra coisa à parte, é um outro livro de lamentações, não esse. Quanto aos outros atos de Josias e as suas piedosas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor. E os seus feitos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Amém? Morreu porque foi impulsivo. Embora a Bíblia não fale, mas a gente vê que ele foi advertido, foi falado para ele e não tinha motivo para ir, mas foi.
Vamos lá para a 2 Reis 23. E aí o que acontece, né? Ele morre. Essa parte que Josias foi advertido que ele não deveria ir, foi aqui em 2 Reis 23, está só num versículo, que é o versículo 23, 29. Não está de forma detalhada. Por isso que é importante a gente ler os textos sobre o mesmo assunto. São visões diferentes, pontos de vista diferentes, escritos em épocas diferentes, mas que complementam, dão mais detalhes ali da história. Veja, essas histórias infantis, livrinhos infantis de histórias bíblicas que falam sobre o rei Josias, ensinam com base em 2 Reis 22, dizendo que o pequeno rei Josias fez a reforma do templo, a reforma disso e daquilo. Porque quando a gente vai ler lá em Crônicas, 2 Crônicas 34, a gente vê que Josias só se converteu, só teve um relacionamento com Deus com 16 anos. Não era mais criança. E ele começou a reforma do templo depois ainda. Então a gente, né, precisa ler as partes, os textos sobre o mesmo assunto. Aí o finalzinho 30, 2 Reis 23 e 30. E seus servos o levaram morto de Megido e o trouxeram de Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram e o fizeram rei em seu lugar. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar. Vamos pensar um pouquinho, gente? Josias só se converteu com 16 anos, né? Morreu com 39? Então olha só. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar. Se Josias tinha 39 quando morreu e o filho tinha 23, significa que Josias foi pai com 13 anos. Antes dele ter um relacionamento com Deus. Só aí reforçando esse ponto. Antes dele ter um relacionamento com Deus. Vamos lá. Este filho, então, de Josias, o Jeoacás, foi um rei mau. E ele foi rei somente por 3 meses. Pois é, a gente lê a Bíblia e a gente não se atém, né, para os tempos, as datas. Mas é isso mesmo? Ou será que eu estou entendendo errado? Se o rei, se o filho, né, o Joacás, se tornou rei com 23 anos e o pai morreu com 39, é porque o pai foi pai muito cedo, né? Muito adolescente. Aí o que acontece, né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinham feito os seus pais. Os 3 meses do reinado de Joacás, somente 3 meses ele foi rei ali. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por conta disso, né? Vamos lá. Versículo 33. Porém, o faraó Neco o pôs na prisão em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs uma multa sobre a terra de 100 talentos. Então, o reino do sul, Judá, começa, então, vir ali refém do Egito, pagando imposto. E não era pouco, né? 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o faraó constituiu como rei Eliaquim, filho de Josias. Então, Eliaquim era o irmão de Jeoacás. E mudou seu nome para Jeoaquim, que é o nome que nós vamos encontrar aqui na Bíblia. Mas tomou Joacás e o levou para o Egito e ali morreu. Por que o rei do Egito mudou o nome do Eliaquim para Jeoaquim? Por submissão. Tipo, agora você é fulano e você me obedece como rei. É simplesmente submissão. E Jeoaquim deu a prata e o ouro a Faraó e impôs contribuições ao país para entregar o dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu a prata e o ouro do povo da terra, de cada um conforme os seus bens, para dar-os ao Faraó Neco. E de 25 anos de idade era Jeoaquim. Então o Eliaquim era o irmão mais velho de Jeoacás. Então, se ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e o pai morreu com 39, na verdade, eu fiz o cálculo errado do outro, né? Se o outro tinha 23 anos, é isso? Vamos ver aqui. Só curiosidade, né, gente? Que não muda nada. Tinha 23 anos e o pai morreu com 39, então o pai se tornou, o Josias se tornou pai com 16 anos
do que foi rei primeiro, mas do mais velho, que é o Eliaquim, o Jeoaquim, ele foi pai com 13 mesmo, então, né? Com 14 anos, não com 13. E de 25 anos de idade era Jeoaquim quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías de Ruma. As mães não eram nem a mesma. A gente vê Josias aí, antes de se converter ao Senhor, teve esses 2 filhos, cada um com uma mãe. Aqui era Zebida e a do outro era Hamutal. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme todas as coisas que os seus pais tinham feito. E aí depois nós vamos ver amanhã não, né? Na continuidade, depois aí de 2 Reis, nós vamos ver quando, deixa eu ver aqui, vai demorar um pouquinho agora pra gente ver a continuidade então, aí do que acontece com esse segundo rei aí, esse segundo filho do rei Josias. Janaína, como é que você fala que o Jeoacás foi rei só por 3 meses, se não está escrito aqui em 2 Reis 23? É porque eu já me adiantei, eu já li 2 Crônicas 36, tá bom? Lá em 2 Crônicas 36 fala isso. Só que 2 Crônicas 36 nós só vamos comentar aqui, dia 19 de agosto, quando a gente termina o livro de Crônicas. Até 19 de agosto nós vamos ver todas as profecias de Jeremias durante o reinado de Josias, tá bom? Mas ele foi rei só 3 meses e ele era tão mau, mas não só mau, ele era fraco, que veio o rei do Egito ali e o levou cativo. Tá? Era mau, mas era fraco. Por quê? Porque a força do rei de Israel não estava em si mesmo, a força do rei de Israel estava no Senhor. Então aqueles que serviram a Deus, como Ezequias, como Josias, se mantiveram fortes. Mas aqueles que não serviram a Deus não aguentaram, foram subjugados pelo pecado em primeiro lugar e depois por nações ao redor. Amém? E assim nós terminamos então esse comentário de hoje. Textos paralelos. Então quem não leu ainda vai ler agora. Leia antes Crônicas e depois leia Reis. Crônicas está mais completo e aí você vai para Reis e vai conseguir sentir a diferença melhor. Amém? Nós aprendemos com Josias o quê? Né? Eu comecei a falar e acabei interrompendo. Josias, ele começou um relacionamento com Deus, e aí eu encerro com essa fala. Ele começou um relacionamento com Deus e começou uma reforma em Judá e em Jerusalém, uma reforma religiosa, destruindo as idolatrias. Mas ele só renovou a aliança com Deus, só levou o povo para adorar a Deus depois que ele ouviu a palavra do Senhor. Então a importância da Bíblia nos guiando e nos mostrando. Por nossa conta, nós vamos olhar sempre para o que é material, para o que está mais fácil, para aquilo que está na frente dos nossos olhos. Mas com a palavra de Deus, com o Espírito Santo nos iluminando, nós recebemos uma visão maior, uma visão espiritual das coisas, e vamos conseguir dar prioridade para aquilo que realmente Deus quer que nós demos prioridade. Então Josias só foi dar prioridade para a aliança com Deus, renovar a aliança, adorar a Deus, celebrar a Páscoa, instituir um culto, depois que ele ouviu a palavra do Senhor, a lei do Senhor dada a Moisés. Antes disso ele estava numa reforma religiosa puramente no que os olhos humanos viam, tirar as idolatrias, reformar a casa de Deus, exatamente aquilo que os olhos veem. Mas ouvindo a lei do Senhor, ele recebeu essa iluminação, essa questão da visão espiritual. Então vamos ler a palavra do Senhor e pedir que Deus desvende os nossos olhos e nos dê essa visão espiritual que nós precisamos ter para servir a Deus aqui. Amém? Encerrando então, deixa um comentário, manda para alguém também, para que seja inspirado a ler a Bíblia, a entender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe e recompense o empenho de vocês de ouvir, de ler, de aprender mais a palavra de Deus. Tenham um excelente dia. Fiquem com Deus